Então vamos para a nossa análise com spoilers de tudo que aconteceu nesse segundo episódio da segunda temporada de Ruptura. Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje nós vamos comentar tudo sobre o segundo episódio da segunda temporada de Ruptura, na verdade, França. Vamos, porque, gente, temos muita coisa para comentar sobre o episódio, Sim, sobre a abertura revelada nesse episódio. Não tivemos abertura no primeiro, tivemos abertura no segundo. E deixei tudo pra gente comentar a abertura no final do vídeo. Então vamos comentar sobre o episódio antes, depois vamos para várias teorias que eu fiquei pausando frame a frame dessa abertura, tirando vários prints aqui pra gente colocando de imagem e comentando em cima, porque eu pelo menos gostei bastante da abertura, acho que dá várias ideias, várias loucuras, talvez confirme teorias que tivemos na semana passada, então vamos ver, né? Mas então, sim. primeiramente, esse episódio foi. Se no primeiro tivemos a visão dos internos, pós-eventos da primeira temporada, essa é a visão dos externos. E dito Pela isso, primeira vez, uma visão tão ampla dos externos, né? e Lumon enviando mentiras, né? Já imaginava ali que Sim, toda a história do Miltic era uma grande mentira, e é basicamente isso que a gente acompanha ao longo desse episódio, né? Se lá no primeiro o Miltic nos disse que havia passado 5 meses entre o final da primeira temporada e o começo dessa segunda, na verdade, passou-se menos de uma semana, né? O próprio Mark, ele volta ao trabalho depois de 2 dias da primeira temporada, e os outros depois de 4 dias. Então, não foi nada foi bem disso, rápido. não teve revolução, não teve É, nada. aquela história toda dele de que eles tinham sido heróis, inspirado a mudanças externas, não aconteceu. Eles, na verdade, conseguiram abafar a situação de uma maneira muito rápida, na verdade, né? Exatamente. E uma das primeiras situações que nós temos no episódio é o destino da senhora Coble, ali, pelo menos nos minutos iniciais, na empresa, né? Ali, a Helena, né? A Hayley externa, que vamos chamar de Helena. A Helena, ela ali fala para a senhora Coble, basicamente, de que está promovendo ela, que a Lumon pede desculpa pelas coisas, né? Porque ela foi considerada, ali no final da primeira temporada, uma transgressora de regras da Lumon, sobre o que ela estava fazendo lá, os experimentos dentro do andar da ruptura. E fala que ela vai ser promovida para uma coisa que nunca existia, que é um conselho consultivo da Ele ruptura. novo, né? Mas Perfeito. aí, como você tinha comentado, ela foi colocada nesse cargo novo, né? Esse conselho que nunca existiu. Então, basicamente, ela recebeu um cala-boca, né? Mas a senhora Exatamente. Cobra, ela não é boba. E assim que ela soube também que o Milt que havia sido promovido, ela entendeu que estava sendo jogada de escanteio. Exatamente, né? É um claro sinal ali de que ela tem muitos segredos, obviamente não vão demitir ela, e ela Não vai ali podem para demitir, né? um lugar aleatório, né? Não sabemos se ela realmente aceitou, porque até no primeiro episódio aparentemente ela está fugindo, né? Acho, né? Mas então, continuando essa narrativa, nós temos aqui a promoção do Miltic que brilhou, né, nesse episódio. Ele foi inclusive até a atuação de destaque da TV Line da semana. E realmente ele foi colocado aqui, e até a própria Helena não sabe o que fazer. Ela fala que Kiev o abençoe ali, que fala o que você fazer, porque não sabia se iria demitir ou não, no caso, o Irving e o Dylan, né? E ele decide por demitir, inicialmente, né? Sim. E ele consegue agir de uma maneira muito rápida, né? Porque em uma noite ele basicamente resolve tudo. E nesse momento do episódio, né? Depois a gente acaba tendo mais informações, mas eu já achei muito estranha toda a abordagem com o Mark, que a gente vai chegar lá, né? Sim, Porque ele é tão implacável na hora de demitir o Irving e o Dylan, e a maneira que ele chega na casa do Mark já é estranha, ele se deixa levar ali pelo papinho da irmã dele, eu já fiquei assim com o pé atrás. Por que que eles têm esse interesse tão grande no Mark, né? Mas é interessante ver que, não por parte do Dylan, né? Mas o Irving, ele já tinha algumas desconfianças, né? O externo dele já vinha pintando corredor escuro e tudo mais. E a gente vê que ele faz, né, uma ligação, justamente, né, no episódio. E quem está observando ele é o grande amor do interno dele, né? Só que agora o exato. externo dele. Então, a gente não sabe se tem uma conspiração de repente aí por trás, né? Que pode ter gerado a aposentadoria dele, inclusive. Assim, eu acho que é bem interessante, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu achei que foi uma cena muito bacana. Com quem será que ele tá falando, né? Exato. E eu senti que ele realmente desconfia já muito do Milt, que é a versão externa dele. Ele já Sim, parece muito sim. receoso
ali de alguma coisa, etc. Provavelmente o Divo lá seguiu ele, porque ele tava batendo lá na porta dele, ali no último episódio, né? Mas não sabemos se tem mais que isso, se ele já participa da conspiração, ele e o marido dele externo, né? Não sabemos. E porque ele também Sim. pinta, o Irving pinta todos aqueles corredores, os corredores do, do corredor de teste, né? Do andar de teste da Lumon, que esse corredor, inclusive, vai voltar ainda nesse vídeo, quando a gente falar da abertura, porque ele também aparece na abertura de forma bem enigmática. E como o próprio Osmio disse, na questão do Dylan foi um pouco mais trágica a história, porque ele é Coitado. demitido ali e ele tenta achar um novo emprego. E engraçado, né? Até contrariando ali com a mentira que foi passada no episódio passado, que eles tinham virado ícones, assim, ícones trabalhistas, né? Só que no caso não, né? Tipo, realmente parece que a sociedade, pelo menos em parte, acha repugnante, né, quem tem a ruptura e prefere até não contratar, né? Então ele fica ali realmente na rua da amargura, buscando uma vaga de emprego. A ruptura é vista como se fosse não sei se um subemprego, assim, mas como se fosse realmente uma categoria inferior de emprego, né? Tipo, como que você pode se sujeitar a fazer alguma coisa assim com você? Eu acho que até trazendo um paralelo interessante com uma coisa que a gente tem visto, obviamente uma escala muito diferente e reduzida, mas tem começado a surgir por aí. As pessoas que vendem, por exemplo, eu vou vender a minha voz, eu vou vender a íris do meu olho, e assim, sabe, tudo bem, a ruptura acho que é uma coisa muito além, mas já não é uma coisa assim, sabe, tão ficção científica. Hoje em dia, tem Exato. pessoas vendendo parte delas mesmas, né, em troca de dinheiro, é claro. Então, a ruptura é além, né, você vende parte de você próprio, em troca de salário, né. Então, acho que é um paralelo interessante, a gente já começa a ver algumas coisinhas assim hoje em dia. Exato. Medo, né? Medo, Sim, galera. Grave. Mas então, no Dylan nós tivemos isso, e basicamente, então, o Irving e o próprio Dylan, eles são compelidos a voltar a Lumon, né, sim. praticamente, porque o Irving parece que está em uma conspiração, e o Dylan, como coitado inocente, não está conseguindo arranjar um novo emprego, É, né, por então necessidade, né. ele acaba voltando por necessidade, e também por causa de tudo que aconteceu, o Milt que queria lá, basicamente, fazer uma nova equipe, que é o que a gente viu lá no último episódio, aquele italiano, etc. Só que, vamos entrar no todo o plot do Mark e do Cold Sim. Harbor, que foi um ponto que a gente trouxe na análise do episódio passado, inclusive vai lá para ver nossas teorias sobre também. Mas tem alguma coisa muito importante de que precisa do Relacionado a esse Mark, Cold Harbor. é que Exatamente. esse Cold Harbor. Porque a própria Lena Egan falou, né? Nós precisamos que ele continue até nós finalizarmos o Cold Harbor. E a gente depois entende que o conselho cedeu ao que o Mark pediu, porque até aquele, não sei se é um segurança, eu achei até que fosse o marido dela no começo, mas não, pelo visto algum funcionário da empresa, né? Sim. Mas ele falou, o conselho concedeu inclusive a sua interna, porque ele só vai terminar o que nós precisamos com eles, né? Então, o Mark, de alguma maneira, faz parte de tudo isso, a gente só não entende ainda o porquê, né? Exatamente. Então tem alguma coisa que eu acho que a gente vai teorizar um pouco mais pra frente, que a abertura me deu algumas ideias sobre o que é o Cold Harbor, mas precisa de uma coisa e é dele, né? Então é aquelas coisas provavelmente que ele viu naqueles números que relacionou a Gemma e por que que é tão importante ele estar relacionado com essa história, a história da esposa dele e a senhorita Casey, né? Que era a mulher ali muito parecida com a mulher dele, etc. Que talvez não seja a mulher dele, vem aí teorias no final do vídeo. Mas assim, alguma coisa muito grave. Aí vamos lá, né? Eles precisam voltar. Beleza, fechamos a timeline aí do episódio passado, né? Basicamente. E temos a Hayley, né? Que eu acho que é um grande ponto desse episódio também. O que a Hayley e Helena ali, né? A gente teorizou isso no episódio passado. E a teoria fica mais forte de que ela, na verdade, é a externa dela lá dentro, garantindo que o Cold Harbor vai ser completado. Porque, eu não sei se vocês perceberam, isso, gente, olha, foi lindo. Na cena final, eles estão ali todos os quatro entrando, né? No elevador, eles estão colocando as roupinhas ali de internos deles, entrando no elevador, show de bola. Sempre quando eles colocam o cartão, tem um clique abrindo a porta. E quando fecha a porta, tem outro clique. Que é o que a gente sempre vê em ruptura. Só que, pasmem, no dela só tem um clique.
Só quando ela coloca o cartão, dá o clique. Depois a câmera Caramba, eu não foca no reparei nisso. elevador e não tem clique sonoro. Gente, eu sim. Ó, eu posso estar sendo maluco, posso. Mas eu acho que isso quer dizer algo. Porque eles. É porque eles mostraram, né? Os 4 entrando no elevador e os 3 antes tinham os 2 cliques. Só que no dela, fica a câmera no elevador e não tem o segundo clique. Ou seja, eu acho que sim, podemos estar vendo Helena como Hailey lá no Andar da Ruptura. Mas Para será fazer que o ela twist. sempre foi Helena? Eu acho que não, acho que na primeira temporada era a diva mesmo. E eu sinto, tipo, na cena que ela viu o beijo da Hailey com o Mark, eu senti uma coisa meio assim, de que talvez a vida dela seja meio miserável e a interna dela tem uma vida melhor que ela. Uma vida mais emocionante, né? Que a É, interna dela tipo, pode decidir por ela mesma, não tem que viver sabe, obedecendo ordens do conselho do pai, como ela, por exemplo, né? exato, e tendo emoções, etc. Então talvez ela também queira viver isso, sabe? Tipo, porque ela ficou vendo o Mark, assim, entrando, né, lá de cima, que é a foto que tava agora há pouco. Então, assim, tem umas coisas meio estranhas, sabe? Eu acho que pode ser ela querendo que o Cold Harbor aconteça, mas também ela querendo, assim, vamos ver, né? Tipo, se a minha interna vive, por que que eu não posso viver também, né? E o clique sonoro, eu acho Essa foi uma que boa observação. eu acho que comprova de que. Comprova não, a gente precisa de uma comprovação mais clara. Mas é um indício muito forte de que a diva realmente não está ali como Hailey, né? Aí o ponto final do episódio foi essa fugida aí da senhora Kobo ali, foi ali buscar suas malas. Totalmente surtada, começa a gritar e buzinar. Ela buzinando ali, realmente. Teve até um Wilhelm Scream no fundo. Então, assim, não sabemos o que isso significa. Provavelmente ela não vai embora, né? Ela tem muito ainda a contar nessa série. A personagem dela tem muito ainda a narrar. Ela sabe de toda essa história da senhora Casey com a Gemma, o que que significa, né? E ela tem vários segredos ali da Lumon, né? Vamos ver se a própria Lumon vai deixar, se ela realmente estiver escapando, vai deixar ela embora. Eu acho muito difícil, Sim. né? Se ela tem ali segredos, tem babados, né? E ela era tão dedicada à empresa, sabe? Ela tinha um altar dentro de casa. Será que ela abandonaria isso tão fácil assim? E se ela for, tipo, uma ultra religiosa do Do Kier, Kier. sabe? Que assusta até o pessoal dali. Porque eu acho que eles podem utilizar uma coisa meio. Eles utilizam a narrativa pra colar pros funcionários, etc. Mas eles mesmos não acreditam nessa história da religião do Kier, Mas etc. então, E quem não ela é acredita? Porque o full. Miltic, ele parece acreditar, sim. Ele não é um Então, fanático. ele pode ser, tipo, ele acreditar porque ele tá ali abaixo, né? No nível superior. Mas o povo do É, conselho só cria a narrativa, então, é uma entendeu? coisa muito 1984, porque no 1984 era a mesma coisa. A cúpula do partido, eles sabiam, assim, o que que era tudo aquilo. Mas a massa que fazia o partido funcionar, que seria como se fossem os funcionários da Lumon, eles acreditavam naquelas coisas, né? E o restante do povo, então, nem se conta. Então, talvez seja uma coisa meio assim, de que ter essa lavagem cerebral também com os funcionários, mas é, é mais como se fosse, sabe, uma super crença empresarial, mas alguns acabam levando isso além. Só que para os Uhum, internos é realmente assim, é a religião, é a realidade deles, né? Porque é só o que eles conhecem. Mas como os exato. funcionários estão lá fora, é um processo muito mais complexo de lavagem, né? É uma coisa muito mais interna, né? Porque ela tinha que nem você falou, ela tinha um altar dentro de casa, Sim. né? Então, talvez ela seja realmente uma ultra religiosa desse negócio aí. E ela pensa, tipo, eles estão destoando o que tá sendo feito, e também tem ali, ela tá sendo ignorada, né, tal. E toda uma grande história, E o né? que que ela sabe que é tão valioso? Exato, né? Porque eles não querem expulsar ela também, né? E teria motivos, talvez, ali pra expulsar ela, né? Mas não expulsaram. Dito Sim. isso, vamos para a abertura, porque tem várias coisas para comentar na abertura, várias. Se inscreve aqui As no informações que eu canal. não entendi. Se inscreve aqui no canal. Olha, eu também não entendi, assim, eu tô só trazendo. Então, vamos lá. Um dos primeiros pontos não tá em ordem cronológica da abertura, tá? Fui, tipo, tentando construir uma narrativa aqui Esse é mais pro final. no negócio. Esse é mais pro final. Então, a gente vê o corredor do teste, da sala de teste da Lumon e dá um glitch ali. Então, a gente vê a Gemma, tipo, na visão do Mark. Nós vemos a Gemma e depois vemos a Hailey. Então, acho que pode entrar naquele ponto, talvez, dela querer
alguma coisa com o Mark, querer ver o Ser que um conflito entra amoroso, né. um conflito amoroso também, e daquele ponto, tipo, de que são 2 mulheres da vida dele, etcétera. Esse glitch, né, tipo, do interno e externo, os amores interno e externo dele, etcétera. Eu acho que pode ser alguma coisa disso. Vejamos, vejamos. Né, acho que tem muito com as intenções da Hailey aqui nessa parte da abertura. Depois, tem primeira abertura é muito com balão, né, tipo, muito balão, O que é né. esse negócio do balão? Assim, eu tentei ficar quebrando a cabeça o que é essa história do balão. Primeiro a balão é a cabeça do Mark, né, tipo, E tem então o balão no primeiro episódio. e tem o balão dos primeiros episódios, e na temporada passada também sempre tinha um negócio, assim, de comemorar com balão, não sei o quê. Assim, o primeiro momento que sai na abertura é, tipo, o balão saindo do elevador da Lumon, né, então pode ser, tipo, a consciência do Mark saindo do mundo do interno e indo para o externo, pode ser uma coisa assim. E a cabeça e esses Então balões representarem a cabeça dele, né, a consciência dele. e a consciência também pode ser representada pelo balão, porque tem uma cena que ele sobe com um balão e o balão infla dentro da cabeça de um outro Mark, como se a consciência Sim, estivesse preenchendo, talvez. exatamente. Então acho que os balões têm muito a ver com isso. Aí tem essa cena aqui, que eu quero falar sobre, que tentando construir uma narrativa de que ainda veremos nessa temporada, primeiro, uma reintegração e segundo, nós veremos uma conversa, não sei se entre o Mark interno e externo, mas a gente vai ter alguma conversa de um interno com o externo. Em algum personagem vai ter essa conversa. Porque isso pra mim tá muito claro nessa abertura. Acho que a gente vai ter essa oposição de conversas entre um externo e um externo. Primeiro, porque essa cena pra mim é claramente o Mark descendo a consciência dele, né, então tem vários Marks ali, então tipo uma fugida ao consciente. E Então essa pode coisa rugosa lembra o cérebro também, né, então. exatamente, é formada por esses balões, então pode ser isso, eu acho. Tipo, ele descendo a consciência dele e isso pode ter a ver com o processo de reintegração, que é o que eu acho que tá nesse momento, né, porque é a cápsula saindo do cérebro, né, então a separação, né, entre interno tipo, acabar com a separação do negócio. Então acho que Matar o pode interno. em matar um ato de matar o interno, né. Aí para o Tanto que controle tem um mini Mark ali dentro, né. exatamente. Então, acho que pode ser isso também. Aí tem esse terreno aqui, que é no gelo, etc. Eu acho que pode lembrar 2 coisas por causa do carro ali atrás. Esse carro, primeiro, pode ser uma referência mais próxima, que é a senhora Kobo indo embora. Pode ser, no carro. Aí Segundo, onde eles vivem tem neve, né. e onde eles vivem tem neve. E na abertura toda sempre tem neve, né? Tipo, na primeira temporada também tinham. E a Gemma aparentemente morreu de acidente de carro, né? Sim. Então, tem isso também, esse carro ali no fundo pode representar um pouco isso, memórias, etc, o que realmente aconteceu, né. Aí, tem esse negócio da reintegração, que é a cena final perturbadora da abertura, Da que abertura. é um Mark saindo da cabeça do outro Mark, né, tipo, então uma coisa querendo sair de dentro da outra, que Não pode sei ter se é a uma ver com a reintegração, reintegração. porque a reintegração é você matar o interno. Aí o interno não tá morrendo, ele tá se libertando. Então, mas será que na reintegração, tipo, o que fica é o externo ou é o interno? Porque pode ter uma história sobre isso. Porque vai se quando você tira, você não pode escolher qual é o que resta. Não, eu acho que isso não seria uma coisa tão perigosa, senão a Helena não participaria. Não, mas tipo, ela não vai fazer a reintegração, tipo, porque a reintegração é um método paralelo, né, que tipo, aparentemente surgiu aí no mundo. Aparentemente não tem a ver com a Lumon, né. Então, É, pode ser uma coisa tão perigosa que, tipo, que frangale tanto as memórias que você nem consegue escolher a qual memória fica e qual memória vai. de Então, às vezes repente um você fica um sai ou os 2 viram um. exato. Então pode, tipo e é o que parece que acontece com o Divo lá na primeira temporada, né, parece que as memórias dele são todas confusas, né. Tipo, ele parece que um momento é interno, um momento é externo. Pode ter sido aprimorado, né, mas talvez acho seja algo nesse sentido. Aí agora, vamos para as teorias mais bizarras da abertura. Eu fico com Primeiro, muita dúvida de ter a Cobel, cara. ter a Cobel, porque, assim, será que a Cobel tem mais poder dentro da Lumon do que a gente imagina? E ela sabe mais do que a gente imagina?
Porque isso foi muito grave, porque ela vê ali os Marks, tipo, primeiramente é um cemitério de Marks, né, que a gente vê ali, aí é um livro, né, que pode ser a Bíblia, né, do que era ali, que a gente vê na primeira temporada. E ela, tipo, uma luz sobre isso, e ela, tipo, tem um controle sobre aquilo. Eu achei estranho, achei bem estranho essa parte. Tipo, o que significa isso? Teorias? Isso eu acho que vai ser interessante. Não, Gira em torno do que a gente comentou, né? O que que ela sabe? Por que que ela é tão valiosa? Por que que ela não pode ser demitida? Essa mulher não vai sumir tão rápido. não vai, porque aqui é muito poder. E não parece que ela tem tanto poder assim, Quem até sabe. agora. Aí eu também, assim, uma teoria, não sei se é muito viajada, ela ir pra outra célula da Lumon. Não Eu sei. acho que seria interessante. A gente ver Meu outro medo também é lugar. começar a expandir muito, virar o Westworld. Aí tem Os tal parque, parques. tem tal exato. Mas eu acho que Aí poderia ser de imagina, aí repente. tem. Cada um tem os seus representantes. Aí é muito Westworld, né? Tipo, as Então, representatividades essa é a minha preocupação. os personagens. Porque ser uma coisa contida faz parte do charme. Até isso eu fiquei reparando, no mundo externo, a cena que a gente tem quando o Mark vai confrontar a Cobel, você vê as duas casas deles ali, que são tipo germinadas, né? E você só vê isso, você não vê mais nada, você não vê o céu, é como se fosse tudo parte de um grande teatro. Eu acho que isso Foi. tudo, sabe, é de propósito, é muito simbólico. E, As e- casas têm um contorno em si. Quando você vê o prédio da Lumon, você só vê o prédio da Lumon. Sempre são coisas fechadas, é um mundo muito fechado, né? E você sim. dá, sabe, de repente ela tá em outra célula. Acho que perde um pouco disso, talvez. E é Mas seria interessante também. muito. Parece tipo uma vila assim de trabalhadores, muito clara, É, tipo. E tem um pouco disso também na abertura, quando eles puxam, tipo, o fundo. Tem uma parte que ele puxa um fundo, me lembrou muito a Vida Secreta de Walter aquela Mitty, do. Aham. do, porque, tipo, é de ser um sonho, tipo, ser um sonho não, né? Tipo, ser uma encenação. Não sei se Do iria pra Jim esse caminho. Carrey lá, né? Exato. Aí agora vamos pra parte mais bizarra, que eu acho que conecta com o Cold Harbor, que é esse parte final, que é um bebê do Kier Barbudo. passando. E tem vários outros bebês ao Eu longo quero da comentar. abertura. Tem vários bebês. É isso que eu fiquei em dúvida. O que que são esses bebês? Aí a gente pode trazer as teorias da semana passada, lá da nova gerente ali do andar, de Da que ela criança. pode ser uma criação da Lumon, né? Tipo, ser ali um bebê que É. foi criado em da Lumon, assim, já um trabalhador especificado, e pode ser muito bem essa representação. Então, eles estarem criando trabalhadores, e estarem, tipo Mas assim, então, replicação genética, porque eles são todos ser um bebê do parecidos. Kier é muito simbólico, pode ser uma coisa meio fundação, que os líderes, eles são, o plano deles pode ser fazer líderes engenhados geneticamente. Usando o genoma deles, né? Pode ser uma coisa assim. Exatamente. E toda essa parte da fundação pode ser um teste disso. De repente, essa esposa do Mark pode ser que a mulher, igual você comentou, né, até puxando um pouco já para virar nossa teoria. Não sei, vai que a mulher morreu mesmo, e a consciência dela foi usada de Exato. outra pessoa, alguma loucura dessa. E ela Exato. faz parte desse Usaram teste. o genoma dela. E pode ser por isso que ela foi pro negócio de teste lá no final, tipo, que ela deu defeito. Aí vai. Sim. E de repente é um crescimento acelerado, por isso que ela de repente já tá grande. Exato. E eu acho que pode ser isso. Tipo assim, e o Cold Harbor ser ele tentando aqueles números serem genomas, né? Tipo, o DNA humano sendo capturado pra tentar formar uma pessoa, tipo, e eles estão tentando ali. E não Eu tinha acho que umas pode ser cabras na isso. primeira temporada? Tinha umas E eu ia cabras, não tinha? trazer as cabras. Eu ia trazer as Que cabras bebês precisam de leite. também. E na abertura, a cabra é trazida novamente porque o Ah, Mark é, vira porque uma ele vira uma cabra, cabra. né? Então pode ser, tipo, Exato. as cabras serem um teste de replicação genética, Eu digo né? mais, as cabras estão parindo os bebês. Aí você foi longe. Aí você foi longe. Mas Agora, imagina, ia ser. Mas ia ser grave. nossa, essa é uma coisa bizarríssima, mas Ia ser por que bizarríssimo. cabras? Fica a pergunta, realmente. Mas eu acho que tudo isso pode estar relacionado. Tipo assim, eu, Não eu vai ser senti jogada. Essa não é fortemente uma que série vai. de adicionar coisa e deixar assim. Eu também acho. Eu acho que vai ser uma coisa forte de genética, de replicação humana. Eu senti que vai ser isso. Essa abertura, pra mim,
É isso. E a gente já tinha trazido essa teoria da diva lá da semana passada. E eu Sim, acho que tá confirmando isso. Vamos ver nos vai próximos ser muito episódios se a menina interessante. cresce, se a menina fica igual. Aí, de repente, Vamos ver. surge uma mulher adulta. Ah, eu sou fulana. Ué, como assim? Então, estamos curiosos para ver o que vai acontecer nesses próximos episódios. Muita gente falou que esse episódio não tinha acontecido nada, que era meio parado. Gente, como assim não aconteceu nada? Olha Eu achei isso. super legal ser com os externos, cara. Já adicionou Imagina se muitos tivesse elementos do acontecido, mundo então. deles. Eu achei bem Jesus. legal o episódio. Bem legal mesmo. Eu também amei esse episódio. Estamos aqui meia hora comentando só sobre ele, Sim. só sobre esse segundo episódio. E ainda temos mais 8 para comentar. Então não esqueça de se inscrever no canal, coloque suas teorias. Se você concorda que é genoma humano, se é replicação, se o que Que é a Carla tá vai tentando parir as criar um pessoas. exército de não sei o quê. É isso, gente. Eu acho. É loucura, 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 loucura. Então é isso. Não esquece de comentar, se inscrever, porque toda semana voltaremos aqui para comentar o episódio de Ruptura até lá o final da temporada. Exatamente. Então, de forma geral, foi isso. E você deveria estar maratonando.